Salve, salve galera, eu sou o André Kroll e a primeira temporada de Os Anéis de Poder, a série baseada no universo do Senhor dos Anéis, chegou ao seu final. Então, no Mandando a Real de hoje, nós vamos discutir os principais pontos que fizeram dessa série, com certeza, uma das melhores séries do ano de 2022. Roda a vinheta. E galera, antes da gente entrar diretamente nos Anéis de Poder, eu quero convidar vocês para dar uma conferida lá no nosso podcast de Lost. É um projeto muito legal, muito bacana. Fazia muito tempo que a gente estava querendo fazer esse podcast. Ele ficou enorme, gigantesco, totalmente à altura de uma discussão que uma série complexa como Lost gera, né? E além da equipe do Popverse, nós recebemos dois convidados muito especiais, a Bianca e o Simeone Lopes, que enriqueceram demais essa conversa. Então eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima para vocês, dá uma conferida lá porque o podcast está imperdível. E galera, assim como todo fã que lê os livros, que viu os filmes de O Senhor dos Anéis, eu realmente fiquei com o pé atrás quando anunciaram uma série baseada nesse universo. Fiquei com os dois pés atrás depois que foi divulgado que essa série seria ambientada na Segunda Era da Terra-média, que é um período que a gente sabe que tem pouquíssimos escritos de Tolkien, né? Na verdade, a maior parte do material que nós temos sobre a Segunda Era tá ali presente nos apêndices dos livros do Senhor dos Anéis, entendeu? Então é muito pouco material. De modo que entender que os roteiristas teriam que preencher várias e várias lacunas para poder compor uma narrativa coesa seria algo inevitável, né? Mais ou menos como Christopher Tolkien fez, preenchendo lacunas do trabalho do pai quando resolveu publicar o Silmarillion. E é claro, né, que é totalmente previsível você pensar que teriam que tomar uma liberdade criativa muito grande para preencher essas lacunas a fim de se construir uma narrativa sólida, né? E liberdades criativas essas que poderiam de alguma forma descaracterizar a identidade e a essência da obra original. Mas vamos já tirar o elefante da sala e dizer que os caras foram muito felizes ao tomar essas liberdades criativas e que além de construir uma história sólida, coesa, divertida e muito interessante, está totalmente alinhada com a essência da obra original. Foram 8 episódios de mais ou menos 1 hora de duração, em média, cada um, e em nenhum momento eu me senti deslocado da Terra-média, em nenhum momento eu senti que aquilo que estava sendo colocado em tela não pertencia àquele universo do Senhor dos Anéis. Em momento algum eu vi alterações promovidas no em relação ao legendário do Tolkien, ou mesmo novos elementos trazidos por essa liberdade criativa que a gente comentou, arranhando a identidade do material original. Muito pelo contrário. É uma felicidade tão grande na construção dessa história e nas liberdades criativas tomadas e também nas alterações realizadas em relação ao material original para que a adaptação funcionasse, que eu chego a comparar que a felicidade dessas adaptações aí nessa primeira temporada é algo muito próximo do que o Peter Jackson e a From Walsh conseguiram fazer na trilogia dos cinemas. Quando olhamos para a história em si, nós percebemos que ela é movida através da evolução dos arcos dos personagens que são meio que dispostos em núcleos, né? Então você tem o núcleo de Númenor, o núcleo dos elfos, o núcleo dos homens na Terra do Sul, os núcleos dos pés peludos, e à medida que esses arcos vão evoluindo e a série vai caminhando para o seu final, eles vão se cruzando para que possa fechar o desfecho do arco principal no encerramento da temporada. E é curioso a gente ver que mesmo aqueles arcos que não se entrelaçam, que não se encontram, ainda assim as consequências das ações dos personagens e por consequentemente o fechamento e os acontecimentos desses arcos em si, há muita consequência reverberando nos arcos de outros personagens, né? O que é algo muito legal. Então,
um acontecimento lá nas Terras do Sul, ele acaba tendo influência, por exemplo, na jornada de migração dos pés peludos e assim sucessivamente, o que é algo bem bacana, bem legal. Já que uma das coisas que eu mais gosto nessas obras de fantasia é a administração do peso das consequências das ações dos personagens, né? Além disso, a história ela é muito cativante, sabe? A maneira com que ela aborda os dilemas e as motivações dos personagens, dando a eles inclusive camadas a serem desenvolvidas ao longo da temporada e também ao longo das séries. A gente vê personagens, por exemplo, como a Nori, com muita coisa a desenvolver e uma ligação total com os Hobbits, né? Isso aí ficou óbvio até pela identidade visual da personagem e tudo mais. O que de certa forma é algo bem interessante, porque a gente vê que a boa parte desses personagens eles têm uma propensão a um desenvolvimento que tira eles um pouco daquele eixo da simplicidade da luta contra o bem e o mal, entendeu? Talvez não cheguem a ser personagens dúbios, ambíguos, né? Aquele lance do personagem cinza, como a galera tanto comentou na época de Game of Thrones, mas são personagens com camadas a serem trabalhadas, entendeu? Que vão tirar ele dessa simplicidade da luta do bem contra o mal, como falamos, ainda que essa essência não seja perdida, né? Eu vou dar um exemplo. Os orcs aqui, eles, por exemplo, são muito diferentes daquela raça que é essencialmente maligna que a gente viu o Senhor dos Anéis. Aqui eles são um povo sem propósito, sem um lugar próprio, que vagam como um tipo de pária pela Terra-média depois que o seu mestre Morgoth foi destruído. Então há uma jornada para os orcs buscando um lugar para eles, né? E um propósito para sua existência que vá além de propagar a maldade. Eu quero espalhar maldade. Nesse momento da história da Terra-média, nenhum grande mal ressurgiu desde que Sauron desapareceu e Morgoth foi destruído. Então, quando o roteiro foca nessa demanda dos orcs, você entende qual que é o novo propósito daquela raça. Há uma certa compreensão em uma raça querer buscar um lugar para que ela possa viver e deixar de ser, como eu disse, um pária sobre a Terra-média. Mas aí vem o contraponto, né? O que desequilibra a balança, que é a forma com que eles fazem isso, né? Que é invadindo terras de outras pessoas, matando, escravizando e destruindo em prol de criar o seu próprio lar. Então você percebe como ainda há aquele discurso simples da luta do bem contra o mal, mas com muito mais camadas a serem trabalhadas. Essa preocupação do roteiro em dar profundidade aos elementos da série, ela se estende também à elaboração da ameaça, à apresentação e desenvolvimento dos personagens e, sobretudo, a construir uma base sólida para que essa história possa avançar. Essa primeira temporada é uma temporada que pavimentou o caminho para a história que deve ser contada aí, inicialmente prevista em 5 temporadas. Então tudo é construído, trabalhado, elaborado num ritmo mais lento, né? E isso inclusive foi uma queixa dos fãs, né? Eu vi muita gente falando aí em redes sociais, fóruns, etc, que reclamou do ritmo da série, que ele é lento demais, em certos pontos é até arrastado, entendeu? Na minha opinião, isso não foi algo que me incomodou. Eu não achei lento, eu achei cadenciado, entendeu? Mas a maneira com que é trabalhado os diálogos e principalmente a identidade visual da série, onde há muitos pontos e muitos detalhes onde a história é contada através das imagens, dos cenários, dos detalhes, isso pra mim de forma alguma me incomodou. Agora eu entendo, claro, quem realmente teve um problema com o ritmo, né? Principalmente aqueles que vêm dos filmes, que não leram os livros, vão ter uma certa estranheza, né? Porque a série tá longe de ter aquele ritmo dinâmico de narrativa e aquele senso de urgência que está presente o tempo todo nos 3 filmes do Senhor dos Anéis, né? Na verdade, esse momento de construção, tanto quanto cadenciado, eu saboreei cada momento, cada diálogo, cada apresentação visual, a cada novo lugar que a gente descobria, e aí a série vai situando a gente ao mostrar o mapa, as localidades, né? Lindon, Eregion, Númenor. Então, a própria criação de Mordor, né? Tá aí um spoiler de leve, né? Mas a própria criação de Mordor, né? E a gente situado no mapa onde Mordor vai surgir.
Então, isso para mim realmente foi algo muito prazeroso. Da mesma forma, descobrir a identidade de certos personagens e resolver os mistérios que foram apresentados ao longo dessa temporada também foi algo que me instigou bastante, né? Descobrir a real identidade do Estranho, ou mesmo se algum daqueles personagens novos poderia ser uma reencarnação do Sauron, né, por assim dizer. Foi algo muito legal. E é interessante a gente dizer que a série ela responde boa parte desses mistérios, né? Pouquíssima coisa que é realmente importante que foi apresentada ao longo dessa temporada fica sem resposta. Então isso é algo muito legal. E já deixa algumas outras questões no ar para serem tratadas e respondidas já numa segunda temporada. Então, isso foi além do gancho bacana, ainda há respostas bem satisfatórias ao longo dessa temporada. Falando um pouco dos personagens, sobretudo da Galadriel, que nessa primeira temporada foi a protagonista da história, por assim dizer, né? A Galadriel da série, ela tá muito longe de ser aquele receptáculo de luz e sabedoria que a gente vê em Lothlórien, principalmente lá nos filmes do Senhor dos Anéis, né? Até por isso gerou muita estranheza e até uma certa reclamação, principalmente dos fãs dos livros, né? Dos fãs do Legendário de Tolkien. Alguns, né, disseram que ficou muito longe da Galadriel que eles conhecem, né? Ainda assim, eu recomendo que vocês dêem um pulo no canal aqui no canal do YouTube aqui chamado Tolkien Talk, que tem muito material que eles pesquisam a respeito de Tolkien, e lá vocês vão ver que existem trechos de estudos feitos do material do Tolkien que provam que sim, que essa versão guerreira da Galadriel, não só aquela versão de bruxa, de maga que a gente vê em Lothlórien, mas essa versão guerreira ela é sim canônica. Ainda assim fica um adendo em relação ao temperamento da Galadriel, né, que ela está longe de ter aquela austeridade e serenidade da Galadriel que nós conhecemos durante a Sociedade do Anel. Essa Galadriel ela é muito mais arredia, precipitada, temperamental e carrega em si um desejo de vingança que a consome, né, ao longo de toda a temporada, inclusive a deixando cega para eventos óbvios, né, e não só ela, mas pessoas se machucam por conta dessa falta de julgamento que ela tem ao longo de toda essa primeira temporada. Então, assim, sobre isso, primeiramente, é legal ver essa versão da Galadriel, é legal ver que as ações e as decisões dela têm consequências e as consequências não são só para ela, os erros dela repercutem e outras pessoas também sofrem, como eu disse, pela essa falta de julgamento correto da Galadriel. Mas em contrapartida as pessoas mudam, né? E nós mudamos ao longo da vida da gente conforme as experiências que vamos vivenciando. Nós vamos experienciando situações, vamos amadurecendo e vamos mudando opiniões, vamos reformulando conceitos e vamos melhorando com isso, né? Então, falando de um elfo que vive eternamente, é absolutamente previsível que alguns milhares de anos depois ela tenha aprendido com os seus erros, tenha experimentado outras situações e tenha melhorado muito com isso, né? Então é importante que a gente veja ao longo dessas temporadas um amadurecimento e uma transformação da Galadriel, para que a gente possa olhar para a Galadriel lá da primeira temporada e ver uma Galadriel transformada ao final da série. Eu acho que isso precisa acontecer, e se isso acontecer vai valorizar todo esse aspecto mais, digamos, precipitado e arredio dessa Galadriel que conhecemos nessa primeira temporada. Outra personagem que me chamou demais a atenção, que ganhou meu coração, foi a Nori, né? Ela e os pés peludos, né? Que todo mundo viu. É fácil a gente deduzir que são precursores aí dos hobbits, né? É um povo nômade, né? Um povo muito ligado à natureza, nos seus hábitos, nos seus costumes, né? E que de alguma forma um determinado ponto dessa história deve deixar de ser nômade e se estabelecer num local que futuramente será o condado. É justamente nesse núcleo dos pés peludos que os valores que são tão presentes na obra do Tolkien ganham ênfase na série, né? Quando a gente fala de família, quando a gente fala de lealdade, quando a gente fala de honra, fala de amor, fala de amizade, né? E esses valores eles ganham muita atenção dentro desse núcleo da série, assim, algo que eu achei bem legal, bem tocante. O episódio final tem uma sequência de despedidas lá que é emocionante, né? E que por sua vez também dá um toque lá, já aponta para uma direção bem segura
da identidade aí do estranho. Outras raças também ganharam bastante atenção, como foi o caso dos elfos, né? Em toda a sua arrogância e prepotência numa demanda de tentar aumentar o seu tempo na Terra-média, que já foi, como disse o príncipe Durin, né? Aliás, o rei Durin, de um tempo que já foi determinado que por mentes muito mais poderosas e sábias do que as dele, que já deveria ter acabado, né? Falando dos anões, inclusive, também a parte dos anões foi bem legal, foi bem trabalhada, né? Os anões que não receberam tanta atenção assim no Senhor dos Anéis, eles já são um povo bem decadente, né? Na Terceira Era, como a gente pôde ver nos filmes do Peter Jackson, né? E quando a gente vai lá pro Hobbit, que tem bastante anão, que se fala muito da cultura e da história dos anões, eles não são tratados com o devido respeito, assim. Quem conhece o Legendário de Tolkien sabe que muita coisa do comportamento e do propósito dos anões que a gente viu lá nos filmes do Hobbit está muito longe do que está no Legendário do Tolkien, assim. Essa é um certo desrespeito com a raça dos anões, naquela maneira que é abordada lá em O Hobbit, né? Então foi bem legal a gente ver o reino deles praticamente no seu auge, né? Com a sua linhagem de reis, as mulheres anãs, as suas esposas, toda uma construção social. Eu acho que a gente precisa ver mais dos anões ao longo das próximas temporadas. E claro, né, o núcleo que recebeu mais atenção nessa primeira temporada foi o de Númenor, né? E a raça dos homens superiores, né? Que é assim que eles se entendem, né? Quem não é de Númenor é um homem inferior, né? E é incrível, a construção, principalmente a construção visual de Númenor, é uma coisa de se encher os olhos com a apresentação de personagens importantes que depois vão ter um papel muito vívido na futura queda de Númenor, como por exemplo o chanceler Pharazôn e a própria rainha regente Miriel. E galera, eu sei que o vídeo tá ficando gigante, mas a gente não pode terminar sem falar de duas coisinhas. A primeira delas é a identidade visual dessa série, que é uma coisa lindíssima. E a segunda é a respeito dos diálogos, que foi algo que realmente me chamou muito a atenção positivamente falando. Galera, Os Anéis de Poder foi a série mais cara produzida até o momento. E aí quando você assiste a série, fica muito fácil de você entender o porquê, né? Cada cena é uma coisa maravilhosa. Veja, por exemplo, a representação visual dos reinos, né? A ilha de Númenor, com suas construções colossais, castelos, estátuas, torres, algo realmente maravilhoso que até os próprios personagens da série, a própria Galadriel se sente maravilhada quando ela chega em Númenor, tamanha beleza. Os próprios reinos élficos, né, que nós somos apresentados a Eregion e a Lindon, que é a capital dos elfos na Terra-média, né? Você tem aquela arquitetura dos elfos que é grandiosa, cheia de brilho e que harmoniza perfeitamente com a natureza ao redor. Algo muito parecido com a Valfenda de Elrond que nós vimos lá nos filmes de Peter Jackson. E o Reino dos Anões, né? Nessa temporada nós somos apresentados ao Reino de Khazad-dûm, né? Que nós vamos lembrar de Khazad-dûm lá da Sociedade do Anel, que fica dentro das Minas de Moria. A diferença é que aqui Khazad-dûm está no seu auge, né? Como nós já dissemos, assim como a Sociedade dos Anões. Então é um lugar povoado, habitável, com a maravilha da arquitetura dos anões, é algo de encher os olhos, né? Talvez você, como eu, que tenha bastante ligação com essa obra do Senhor dos Anéis, tenha ficado um tanto quanto melancólico, um tanto quanto triste ao ver Khazad-dûm, né? Quando a gente lembra que o destino final dessa cidade maravilhosa e inigualável, obra dos anões, será se transformar numa tumba gigantesca, né, recheada de orcs e abrigando um Balrog, né? Balrog, aliás, que já deu as caras aí nessa temporada. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho dos diálogos da série, que para mim foi o ponto mais alto dessa primeira temporada. São diálogos muito bem escritos, que servem para dar background aos personagens, para contextualizar o passado da Terra-média até o momento em que a gente passa a acompanhar a história. Você não vê diálogos expositivos, você não vê diálogos mal lapidados. Tem certas conversas entre alguns personagens que são memoráveis, né? Eu cito, por exemplo, a conversa do Adar com a Galadriel, quando elas capturam o primeiro orc ali, né? E eles têm uma conversa onde fica muito claro que a diferença entre eles é muito pouca, né? Com a Galadriel, inclusive, em alguns momentos sendo ainda mais impiedosa e implacável do que o próprio Adar. Ou mesmo a conversa
logo no segundo episódio, entre o Elrond e o Durin, né? Primeiro porque imediatamente, né, uma amizade entre um elfo e um anão, imediatamente você vai lembrar da amizade do Legolas e do Gimli, né? E segundo porque é um diálogo carregado de tanta emoção, né? Quando o Durin se mostra toda a sua chateação, toda a sua tristeza, porque faz 20 anos que o seu amigo Elrond não o visita, né? E pro Elrond, 20 anos foram 20 dias, né? Para ele, para um elfo que vive eternamente, isso tem pouquíssima importância, mas pro Durin, isso tem muita importância. Em 20 anos ele se casou, ele teve os seus filhos, e em nenhum desses momentos tão importantes da vida dele, o grande amigo dele, o Elrond, estava lá. Então você vê nessa conversa entre dois amigos uma análise do que é a soberba dos elfos na hora de tratar algum tipo de assunto, graças à vida eterna dos caras, entendeu? Contrastando, né, com a urgência, graças à brevidade da vida das outras raças, sabe? Então é algo muito legal, é uma conversa que, por exemplo, nos filmes nós não temos alguma coisinha bem rasa. Lá nos filmes do Hobbit existe essa passagem em alguns momentos nos livros, mas é algo que eu acho bem legal, assim, que foi muito bem colocado na série. Os Anéis de Poder teve uma excelente primeira temporada, com bons personagens, uma boa história, valores de produção que dispensam comentários, e conseguiu pavimentar um caminho seguro para que essa história possa ser ampliada para mais 2, 3, 4, 5 temporadas, como é o plano inicial dos showrunners. Está absolutamente encaixada dentro da identidade e da essência da obra de Tolkien, com liberdades criativas muito bem executadas, que entregam uma ótima história sem descaracterizar o material original. Então todo aquele medo que eu tinha se transformou em muita felicidade ao assistir essa série. Agora eu quero saber de você, o que você achou da série? Você gostou ou não gostou? Você acha que as liberdades criativas, elas descaracterizaram a obra original do Tolkien? Você acha que perdeu a essência? Comenta aí, diz o que você achou. Se a sua opinião é diferente da minha, não tem problema nenhum. Vamos bater um papo, manda lá a sua opinião para mim nos comentários, sempre de forma educada. Se você já é inscrito no nosso canal, então vá lá, deixa o like, compartilha esse vídeo, manda ele pelo WhatsApp para aquele seu amigo que também é fã desse universo do Senhor dos Anéis. Agora, se você é novo por aqui, eu agradeço por ter ficado até o final do vídeo, então já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo as nossas redes sociais, segue a gente por lá, porque a gente avisa também quando tem vídeo novo no canal, lá nas nossas redes sociais, e vou deixar também o link lá para mais 2 ou 3 vídeos bem legais aqui do Popverso. Mais uma vez, nos cards aí vai ter o link para vocês acessarem o nosso podcast de Lost, um projeto bem legal que a gente está bem feliz de ter concluído e quer compartilhar isso com vocês, então escutem lá porque tá bem legal. E eu me despeço por aqui, deixo o meu abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou!